Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui porque é tempo de agradecimento, né? É tempo de agradecimento que nós entramos, acabamos de entrar nos primeiros minutos, nas primeiras horas do novo tempo. Esse novo tempo se chama 2026. Um ciclo se encerrou e muitas experiências nós vivemos nesse novo ciclo, né? E muitas nos pegaram de surpresa, as outras a gente estávamos neutralizados, mas o que importa é que tudo aquilo que aconteceu já passou, né? Que o passado já não existe mais, não há necessidade de ter ansiedade, que o passado não existe mais e o futuro ainda não aconteceu, para que não seja desenvolvida uma certa ansiedade. Então, nesses primeiros dias que a criança nasceu, né? Nós estamos aí nos primeiros dias, nas primeiras horas, é tempo de agradecimento. Então, esse ciclo, na verdade, de tudo aquilo que nós aprendemos, uma coisa ficou certa na nossa memória, que, como a canção diz, que nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Quando nós aprendemos a jogar o jogo da vida, as coisas elas ficam mais um pouquinho neutralizadas e a gente pode superar com mais facilidade, sabendo que nada como um dia atrás do outro, né? Então a gente vai começar aqui com agradecimento a todas as pessoas que compartilharam comigo, que têm compartilhado através da mídia, do meu canal, das mensagens que eu envio, com grande assim, reconhecimento, porque, como eu já digo sempre aqui no meu canal, quando a gente descobre a razão da nossa existência, a gente vive com mais tranquilidade, a gente vive com mais objetivo e função de onde nós temos que chegar, né? Então, essa parceria, de eu poder fazer um vídeo e compartilhar com vocês, essa parceria, ela, na verdade, ela completa a minha alegria. Ela completa a minha alegria porque eu me sinto realizada naquilo que eu vim fazer nessa terra. É poder dividir com as pessoas tudo aquilo que eu aprendo no dia a dia, tudo aquilo que vocês me ensinam e tudo aquilo que eu aprendo e posso dividir com vocês, né? E toda essa experiência me fizeram com que eu avançasse cada dia mais. Espero que eu tenha contribuído com cada um de vocês, que as coisas que não foram tão boas, a gente vai compreendendo, né? Quando a gente aprende a jogar o jogo da vida, quando vai faltando algumas peças no tabuleiro do jogo, a gente já aprendeu essa prática e a gente procura se recuperar o mais rápido possível, sabendo que vai existir sempre uma primavera, vai existir sempre um verão depois da primavera, que vai vir o outono, que vai sucumbir todo o inverno no qual nós vivemos e passamos, né? Então, essas pessoas que passaram pelas nossas vidas, que nos fizeram falta, e muitas delas fazem muita falta ainda, mas Deus é tão bom que acrescentou outras. Outras pessoas foram acrescentadas nesse tabuleiro. Outras pessoas foram nós podemos dividir as nossas experiências, nós podemos servir e sermos servidos também. Então, essa é o meu motivo da minha gratidão, do meu reconhecimento, sabe? E poder oferecer a cada um de vocês a minha eterna gratidão, poder passar para cada um de vocês um coração do tamanho do amor de Deus, para todas aquelas pessoas que me recebem nas suas casas, nos seus lares, me recebem no seu celular, me recebem no computador, me recebem de noite, de dia, na madrugada, me recebem quando estão precisando se fortalecer, de recuperar suas forças. Uma única frase que às vezes faz a diferença na vida de alguém. Então, falar de coisas boas é muito importante, que uma única frase ela pode modificar o rumo daquele dia de alguém. Porque como a palavra tem poder, então todas as palavras que elas são proferidas pelos nossos lábios através do Espírito de Deus que habita em nós, elas têm que sair com muita responsabilidade, sempre de acrescentar. Então a nossa função é sempre de acrescentar. Então é minha eterna gratidão aos meus amigos de perto, aos meus amigos de longe, aos meus amigos do dia a dia, aqueles que sabem, sabe, o roteiro, aqueles que entram nos nossos lares também trazendo alegria, através do meio de comunicação, o que for. A vida seria muito sem graça, seria muito sem sal se a gente não tivesse pessoas ao nosso redor. Então, eu agradeço a cada um de vocês, os que principalmente eu ainda não conheço, mas que através dos comentários, quando eu faço uma postagem, elas colocam ali a gratidão por uma única frase que foi dita, né? Mas tem uns amigos de longe que a gente não vê todo dia. A gente queria estar sempre junto
com as pessoas que a gente ama todos os dias, mas nem sempre é possível. Mas o que acontece? Em compensação, a gente carrega essa amizade aí por décadas, elas vêm sendo conservadas, né? Vêm sendo perpetuadas, a gente sempre se preocupa com um, com o outro. Então, essa é a alegria da vida, é o motivo da gratidão a Deus por nós termos pessoas, amigos, familiares, parentes, aquelas pessoas especiais que nós carregamos no nosso coração e aquelas também que nos dão o privilégio de ocupar o coração delas, né? Que é assim que funciona a coisa, né? Então, eu quero dividir com vocês tudo aquilo que eu aprendo, né? Então, nesse ano, eu aprendi no ano de 25, né? Eu aprendi aqui no ano de 25 que nós temos que, eu sempre que eu estou falando aqui no meu canal, a gente tem sempre que estar trabalhando em cima da transformação da nossa mente. Para nós trabalharmos em cima da transformação da nossa mente, nós temos um grande exemplo aí do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele descreve lá, em Jeremias 3:21, que nós temos que trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Exatamente. O ser humano, se ele não tiver esperança, ele sucumbe, ele não tem condições de reagir por mais palavras que ele possa ouvir, né? A menos que sejam as palavras carregadas pelo Espírito e poder de Deus. Então, Jeremias, ele diz assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por quê? Jeremias ele estava passando por um momento de tribulação, mas ele já tinha vivido, já tinha tido experiências de que Deus sempre foi muito bom com ele. Então, é isso que eu quero dividir com vocês, tá? E Jeremias nos ensina que cada um de nós, se nos for interesse de cada um poder levar uma vida equilibrada, como é que a gente vai trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança quando nós temos, assim, momentos tão dramáticos na nossa vida, né? Como é que a gente pode trazer a memória no momento de convulsão emocional, no momento de choque? Então, o que eu aconselho, eu oriento todas as pessoas que passam aqui pela nossa orientação durante o ano, que você crie para você um caderno de gratidão. Nesse caderno de gratidão, eu oriento que você escreva ali todas as coisas que te dão motivos para agradecer a Deus. Era o que Jeremias fazia. A Bíblia não diz se ele escrevia ou se ele não escrevia. Eu não sei se no momento de convulsão emocional ele conseguia lembrar de tudo, porque às vezes não dá para lembrar de tudo. Então, por mais dramático que seja a vida de alguém ou aquele momento que ela esteja vivendo, mais na vida dela, já aconteceram muitas coisas boas. E essas coisas boas, que se você reviver isso através do seu livro de memórias, né? E eu sempre oriento as pessoas para escrever só coisas boas, né? Porque a coisa boa tem poder, a palavra tem poder. Se você é diferente de um diário. O diário você vai escrever tudo aquilo que você já viveu, nos mínimos detalhes. Mas quando você consegue fazer um livro para você de vitórias, de experiência, você faz um livro teu, da vontade e da bondade de Deus na sua vida, e quando você estiver fragilizado, quando você estiver meio down, meio caído, você vai lá naquele livro e faz como Jeremias fez. Você vai poder trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Todas as coisas boas que aconteceram com você no ano de 26. Agora você vai ter que fazer. Se você quiser fazer, você faça no ano de 26. Então, eu divido com você aquilo que eu tenho aprendido de Deus para que você possa também exercitar mais tempo de tranquilidade, mais tempo de vida, mais tempo de tranquilidade. E, concluindo, né, mais uma vez, agradecendo a vocês, porque vocês fazem parte da trajetória do meu sucesso. Me traz segurança, me traz convicção, vocês me trazem certeza de que eu estou no caminho útil. Então, o importante é que a gente passe pela vida caminhando por um caminho de utilidade. Isso independe do tamanho do seu talento, independe da tua remuneração. Você tem que pensar sempre que você está sendo útil, porque na utilidade que você serve para alguém, você pode estar salvando uma vida daquele momento, da opressão, da depressão, da desistência, né? Que qual de nós, muitas das vezes, não sentiu vontade de desistir, isso é natural. Mas agora a gente está de roupa nova. O neném chegou, ele está novinho, entendeu? O neném, então você tem que cuidar da sua vida como um neném recém-nascido. Você tem que separar os melhores pensamentos, você tem que preparar os melhores planos, os projetos. Você já sabe aquilo que te faz mal, que é a procrastinação. A procrastinação te leva a um desânimo silencioso.
Você pensa assim, não, eu não fiz agora, eu faço depois. Ah, eu não fiz no primeiro dia, eu faço no segundo. Não fiz no primeiro mês, eu faço no terceiro, no quarto. Não, não. É você trabalhar em cima de projetos, de datas, estabelecer, tendo uma agenda. Isso é muito importante, você ter uma agenda. Porque quando você escreve, o teu cérebro, ele codifica na sua autorresponsabilidade daquilo que você tem que fazer e você bater suas metas. Isso é da carreira mais simples, desde a dona de casa até o mais alto patamar de pessoas que têm utilidade na nossa sociedade, né? Então eu quero agradecer. Eu sou assim, eu adoro agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por tudo. Então eu agradeço a Deus por esse momento, tá? E que vocês, cada um de nós, tenhamos assim um ano de 2026 com grande crescimento. Esse é o grande objetivo de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para crescer. Então, sabemos que nós temos uma mente no qual essa mente é nossa inimiga. Ela nos joga contra as pessoas que nós amamos, elas separam empresas, elas separam amigos. A nossa mente, na parte maligna dela, né? Ela separa amigos, ela separa família, ela separa empresas e nações. Vocês veem aí o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas como nós já aprendemos que nós temos que tratar nossa mente como? Que nós vamos aplicar aquela regra do PSC, pensamento, sentimento e comportamento. Então, se você tem um pensamento ruim, que vem um dardo, uma flecha, um pensamento maligno, que ele pode entrar no seu sentimento e você reagir contra alguém sem dar o direito de defesa. Muitas das vezes uma pessoa vai de contra a outra e perde uma pessoa valiosa, uma pessoa preciosa na sua vida, porque ou ela pensou ou ouviu qualquer interpretação que venha do mundo externo negativo, sem dar a ela o direito de defesa. E aí você parte para o comportamento. É um comportamento de indiferença, de desprezo. Isso não é bom, não é legal. Porque, como já falei aqui inúmeras vezes, entre o ganhador e o perdedor é melhor que não tivesse havido a guerra, né? E o Senhor Jesus diz na palavra dele que na batalha do forte contra o fraco, quem que prevalece? É a justiça de Deus. Então, quando a gente tem a mente limpa, o nosso coração fica mais leve. Ainda que não dê para restaurar tudo, mas você não entra mais em guerra. A guerra já não faz mais parte da sua história. Então, eu declaro um ano de paz, de iniciativa, de comprometimento com você mesmo. Que vocês tenham um crescimento, que não deixe de acompanhar os meus vídeos, né? Não deixe de acompanhar as coisas que acontecem lá no canal, as coisas. Dessa vez eu estou diversificando um pouco, né? Estou colocando um pouco no canal, estou colocando nas outras mídias, um pouquinho de cada coisa para a gente poder dividir o nosso tempo, poder servir as pessoas e também cuidar da nossa própria vida privada. Então, que todos nós tenhamos um ano de 2026 com grande perspectiva de realização e tranquilidade da certeza de onde você vai chegar. Porque eu adoro falar de coisas boas. Tem uma palavra, quando o Senhor diz assim, olha, que na nossa angústia, Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu nossa voz. Então o Senhor fez cessar a tormenta. Aquilo que aconteceu de ruim em 25, o Senhor das nossas vidas fez cessar a tormenta. As ondas, aquelas ondas, sabe, que engoliam a gente, elas se acalmaram. Nós ficamos tranquilos, nos alegramos com a bonança. E agora, no ano de 26, ele nos leva ao porto desejado. Que você possa levar essa esperança de chegar ao porto desejado a todas as pessoas que passarem pela sua vida e fazer da vida, em vez de um limão, uma limonada e dividir com as pessoas tudo aquilo que você tem de bom para oferecer. Tá bom? Feliz ano novo, um grande abraço, um grande prazer de falar com todos vocês, tá? Tchau, tchau.